Fala aí, pessoal do sexto ano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A gente está esse tempo afastado, a saudade está apertando, mas tem que manter nessa quarentena, mas não impede que a gente estuda. Vamos lá fazer a nossa revisão do primeiro bimestre? Primeira coisa que a gente viu foi o texto narrativo, né? O que seria esse texto narrativo? É aquele texto que vai narrar um fato, um acontecimento ou alguma história, né? Para a gente conseguir fazer essa narração, a gente não pode esquecer de alguns elementos que a narrativa tem, que a gente sempre tem que pôr no nosso texto narrativo. Primeiro é o enredo, vai ser a história que vai ser narrada. Depois, os personagens que a gente vai ter que ter. A gente vai ter que ter um protagonista, que é o personagem principal, um antagonista, que vai ser aquele que vai entrar em conflito com o protagonista no momento do clímax, e os personagens secundários, qualquer outro personagem que eu vou pôr na história. Todo texto narrativo vai ter que ter um narrador, alguém para narrar essa história, que pode ser o narrador observador, que é aquele narrador fofoqueiro, que ele não participa da história, mas ele conta a história. Quando a gente consegue botar um narrador observador, o verbo e o pronome, ele tem que estar na terceira pessoa, do singular ou do plural. Ele ou ela, eles ou elas. Né? Lembre disso. E os verbos na terceira pessoa para a gente fazer um narrador observador. E outro tipo de narrador que a gente viu foi o narrador personagem. Esse narrador já participa da história. Ele pode ser o protagonista, o antagonista ou qualquer outro personagem secundário. Mas para a gente fazer um narrador personagem, a gente vai ter que botar os verbos e os pronomes na primeira pessoa. O eu ou o nós, para conseguir fazer esse narrador personagem. Todo texto narrativo tem um tempo que vai se subdividir, vai se dividir em tempo preciso, quando a gente sabe o momento exato quando vai ocorrer a história, e o tempo impreciso, que a gente não sabe quando que acontece uma história, tá? Quando que vai acontecer essa história. E o espaço, que é o local onde a história vai ocorrer. Então, esses elementos, o enredo, o personagem, o narrador, o tempo, o espaço, eles são obrigatórios ter em qualquer, em qualquer texto narrativo. É obrigatório ter eles, tá? A gente não pode esquecer. Segundo, aí como que a gente vai construir o texto narrativo? Seguindo a estrutura da narrativa, né? A gente não pode esquecer. Se lembra que um texto mínimo a gente tem que construir em 4 parágrafos, é o mínimo. O texto narrativo ele é construído minimamente em 4 parágrafos, onde no primeiro parágrafo a gente vai botar a situação inicial, que é a introdução do texto. O que tem que ter na situação inicial? Tem que ser mencionado, tá? O tempo, o espaço, os personagens e o início do enredo. Então, no primeiro parágrafo, na situação inicial, eu tenho que botar o tempo que vai acontecer, o local e os personagens. E o início do enredozinho. Termina aí no início do enredo. Vou para o segundo parágrafo, né? Que é chamado de desenvolvimento ou compilação. O que vai ter que ter aqui? Aqui é o enredo da história, né? A gente vai começar a contar a história. E sempre o desenvolvimento ou a compilação vai começar no segundo parágrafo, tá? Então a gente vai contar a história e quando que vai terminar? A gente conta a história e vai chegando no clímax, né? Quando chega no clímax, aí é um parágrafo só para o clímax. O que é o clímax? É o momento de maior tensão da história. É onde o protagonista, né, e o antagonista vão se enfrentar ou vão conversar. O importante aqui é que eles vão chegar no momento maior ápice. Vai ser aquele climão que a gente vai ter na história. E vai resolver suas diferenças. E a gente termina no último parágrafo, sempre, é o desfecho. O que a gente vai ter que ter? Bom, a gente fez o clímax no parágrafo anterior, aí teve o enfrentamento entre protagonista e antagonista. O desfecho a gente vai ter que solucionar, dizer o que aconteceu depois do clímax. Ah, o protagonista e o antagonista viraram amigos, não viraram amigos. Ah, eles foram cada um para um lado. A gente vai ter que terminar esse clímax e dizer o que acontece com cada personagem da história. Todos os personagens que eu criei na história, eu tenho que dizer como cada um vai acabar nessa história no desfecho, ok? Então,
4 parágrafos no mínimo para escrever um texto narrativo, dividido em situação inicial, desenvolvimento, compilação, clímax e desfecho. Seguindo aí, o primeiro gênero textual que a gente viu, né, é o conto maravilhoso. A gente lembra bem que ele é um texto, é um gênero de texto dentro da árvore do texto narrativo. Por quê? Porque ele vai narrar uma história. Mas que tipo de história ele vai narrar? Vai narrar uma história de uma princesa que vai sofrer no início e possui um final feliz. Vai ter uma reviravolta no, né? Uma reviravolta do que acontece com essa personagem. Lembre lá de Cinderela, como ela era e depois virou a princesa, né? Mas anteriormente ela ter a reviravolta dela, ela era sofria muito na mão da madrasta, das irmãs, tal, e sempre vai ter um elemento mágico que vai proporcionar essa reviravolta na vida do personagem principal. Ainda lembrando da Cinderela, é o sapato de cristal, que vai ser o elemento mágico no qual o príncipe vai conseguir chegar até a Cinderela, tá? E quais são as características do conto maravilhoso? Isso aqui sempre vai estar presente no conto maravilhoso. O tempo vai ser impreciso e distante. Lembre-se daquela expressão, era uma vez, há muito tempo atrás. A gente não consegue determinar exatamente quando esse era uma vez, quando que é há muito tempo atrás. A gente só sabe que é muito distante, tá? O elemento mágico é obrigatório ter um conto maravilhoso, que ajuda na reviravolta da protagonista. É uma narrativa curta, né? Ela não é muito grande e tem poucos personagens, tá? E vai ter sempre um final feliz para essa princesa. Ela precisa sofrer essa reviravolta, ok? Seguindo aí. Aí a gente pensando, né, pensamos no elemento da narrativa, na estrutura, do conto maravilhoso, aí agora a gente tem que ter cuidado com o nosso texto. Como a gente tem esse cuidado? Como evitar repetições de palavras ou nomes em um texto? Lembre-se, gente, eu sempre venho falando para vocês isso. O texto com palavras repetidas excessivamente, ele se torna chato para a gente ler. E a gente precisa evitar a gente repetir o nome do personagem o tempo todo, precisa evitar repetir algumas palavras, o e, que é comum a gente repetir, a gente tem que evitar isso daí, o que é comum a gente repetir, mas a gente tem que evitar essa repetição, a gente precisa reler o texto depois que a gente criou ele, para tirar essa repetição dessas palavras, por texto não se tornar cansativo para a leitura. E como que a gente evita essas duas, a gente evita essas repetições? Então a gente estudou esse bimestre duas formas de fazer, de eliminar essa repetição. A primeira forma com sinônimos, que são palavras com sentido parecido dentro de um contexto. E seu principal objetivo é evitar repetição de palavra. Ó, Pedro gostava de ler muito. Vamos no exemplo. Pedro gostava de ler muito, com isso a criança passou a escrever bem. Para não ficar repetitivo, Pedro gostava de ler muito, com isso Pedro passou a escrever bem. Aí o que eu substituí? Dentro do contexto, eu imaginei que Pedro é uma criança. Então, se eu jogar criança no lugar de Pedro, eu consigo evitar, porque dentro desse contexto, criança é sinônimo de Pedro, porque são palavras que têm sentido parecido dentro do contexto. Representar um menino que gostava de ler muito, que seria esse sentido, tá? E outra forma de a gente evitar a repetição são com os pronomes pessoais, tá? Por quê? Porque eles vão ajudar a evitar essa repetição, principalmente do nome dos personagens. Ou qualquer outro nome, qualquer outro substantivo a gente consegue substituir por pronomes. Manu tinha uma criatividade enorme e ela adorava criar histórias. Olha aí, para evitar a repetição de Manu, como ela, que é um pronome pessoal, conseguiu entrar bem no lugar da Manu e evitando essa repetição. Então, lembre-se, evitem repetir palavras excessivas no texto de vocês. Aqui tem duas formas, dois recursos que a gente pode utilizar para a gente evitar essa repetição. Buscar sinônimo das palavras, uma outra palavra que tem um sentido parecido com a qual eu utilizei ali,
ou um pronome para poder substituir um nome, um substantivo, que ajuda a gente a evitar essa repetição, tá? Só cuidado no emprego para a gente não ficar repetindo a gente trocou, mas ficar repetindo a mesma palavra que a gente trocou. A gente sempre tem que evitar essa repetição. Continuando aí. Então, galera, a gente se vê em breve. A saudade está apertando, mas em breve a gente se vê. Faça os exercícios, faça a revisão, fiquem antenados com o estudo de vocês para não deixar as coisas acumularem. Um abraço em todos. Tchau, tchau.